Olá, amigas! Aqui é a Rose para me despedir deste trabalho. Agora vem as 3 últimas flores dessa etapa, a parte final e finalizamos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, a curtida e indicar para alguma amiga, ok? Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima! Para iniciar o agapanto. O agapanto é uma florzinha muito bonitinha e nós vamos usar na pontinha dele um pontinho que eu chamo de aresta. É o único diferencial, o resto é só coisas que você já conhece. As linhas de cabinho, do pezinho, continua sendo a mesma linha. Nós vamos usar a verde perlê, mescla com todos os tons que ela já contém para fazer essa passagem de cor. Então vamos ao ponto que é muito fácil. Bom, quando a gente entra, a gente faz de cima para baixo, para já segurar a linha. Prendemos e seguramos bem no meio, que é para fazer a travada da linha. Agora já começamos a fazer o ponto haste. E vamos subindo, porque aqui não tem novidade, vocês já conhecem, nós fizemos todas as flores usando o mesmo ponto para facilitar dessa forma. Sobe com o ponto haste e já vamos usar a cor, lembrando todos que estão acompanhando, que pelo site a gente tem a numeração das cores. E todas essas flores nós procuramos usar linhas variation ou linhas complementares, que eu dou toda a numeração, mas sempre explorando essas linhas que têm essa cor mescla, que facilita muito o nosso trabalho, principalmente quando a gente quer fazer flores. Quando você faz uma flor, você não vai usar um tom só, que ela fica muito pobre. Uma flor, ela tem várias nuances, e a linha Variation pode facilitar isso pra gente. Olha só, essa que eu tô usando é uma linha Perlê, que é tingida pela Alessandra, e ela fornece essas linhas, é só você entrar em contato, que ela envia para você na sua casa. Então ela tem vários tons que facilita pra gente. Eu não vou subir, porque demora, e não vou fazer todos os cabos, mas você já viu como se faz o ponto haste. Aqui eu fiz ponto mais claro, aqui eu fiz um cabinho mais grosso, e você vai seguindo pela aula e voltando o vídeo cada vez que você precisar entender melhor a aula. Olha, os tons claros em ponto reto, diagonal, e o meio em ponto haste. Ok? Ok, amigas. Vamos fazer as florezinhas de agapanto. Elas são tão fáceis que dá até vontade de dizer, olha, é essa flor. Eu vou fazer alguns pontos retos da borda para o centro, para a linha começar a mudar de cor. E eles não são todos do mesmo tamanho, tá? Faz um maiorzinho, um menorzinho, um maiorzinho, um menorzinho, maiorzinho, até você completar a volta toda. Porque ela é na verdade, ela é uma bolinha. Sempre indo para o centro. Eu estou usando a linha 4230 da DMC, 3 fios. Pronto. Entrando aqui, ó, essa volta toda já tá bom. Agora eu vou fazer aquele ponto facílimo que a gente gosta, que eu chamo de ponto aresta, ó. Então eu entro, eu faço isto aqui, eu volto com a linha, olha. A agulha entra aqui, ó, faz um V. Esse V vai ficar com a perninha comprida, vindo para o centro da flor. E isso eu vou fazer a volta toda. E eu faço ele um pouquinho mais alto, porque já que ele é
ele preenche bem, eu faço ele um pouquinho mais alto do que os pontinhos iniciais. Ó, ele vem para o centro. Pronto, estamos com um agapanto pronto. Você pode também fazer mais, olha, a tonalidade está mudando, pode fazer quanto você quiser das saidinhas para ele ficar mais cheinho, tá? Olha, quando ela clareia, você pode fazer maior, vindo para o meio, que ele fica muito bonitinho. O agapanto tem muito isso. Ele fica como uma bolinha de penugem. Vamos pro o próximo, eu não preciso demonstrar porque é a mesma coisa. Quantos nós temos? 1, 2, 3. E o resto é tudo caule com a linha perlê. Amigas, este aqui é o nosso gerânio. Este pequenininho, que é um gerânio baby que eu chamei, por que eu chamei baby? Porque lá no canal YouTube, não é no site que eu tô falando, no canal do YouTube você acha todos os vídeos. E existe a série da toalha semeando. Essa toalha semeando a gente fez na época da pandemia e foi maravilhoso. Para quem não conhece, eu acho que muita gente que segue o canal já conhece essa toalha. Mas eu tô falando agora para quem não conhece. Eu queria que vocês fossem, abrissem e assistissem a aula inteirinha. Porque lá você vai pegar todos os detalhes e as manhas. Aqui nós vamos fazer no modo rápido, no modo fast, para vocês começarem e terminarem rápido essa flor hoje. Então, ó, o risco é esse que você vai receber no site. Quando clicar, no clique aqui, obtenha seu molde. Você vai subir com o ponto haste, que eu não vou fazer. Você vai fazer esses cabinhos aqui em ponto atrás e o pontinho do botãozinho, depois que você usar a cor na flor, você vem aqui e faz os botõezinhos. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar pela folha, ok? A folha, o ponto dela é ponto elétrico. Então, o ponto elétrico você sai com a linha, você faz essa laçada, você vem com a agulha de cima para baixo. Você primeiro faz uma volta na linha, aí você vem, espeta aqui e volta para cá, ó. Fazendo toda essa volta, você vai ter um ponto elétrico. De novo, ó. Vem com a agulha, vai até lá, espeta para cima e volta para baixo. Esse aqui é o ponto elétrico da borda da nossa folhinha do gerânio. Eu não quero que enrosque lá. Espeta aqui segurando com o dedo. Uma coisa que não pode de jeito nenhum é ficar torcendo. E nós estamos com uma linha perlê que torce, porque ela é linha egípcia.
A linha egípcia gosta de torcer, só que agora não é hora de torcer. Vira uma vez, pega lá em cima bem juntinho e volta. O que você tem que prestar atenção aqui? Você tem que prestar atenção aqui que o risco da folha, ele faz essas voltinhas. Você não vai fazer ele só uma folha comum. Você vai subindo e descendo para ficar uma graça, parecendo mesmo a folha do gerânio. Então, vamos dar mais uma subidinha e fazer uma voltinha aqui, ó. Essa é a única atenção que você tem que ter para fazer essa flor de gerânio. Bem juntinho, tá? Agora eu já posso descer com ela para fazer umas curvinhas. Se você não conseguiu pegar nessa explicação, vai lá no site, assiste várias aulas, várias vezes e faça um paninho de amostra. Ó, aqui se você não der uma puxadinha, ela fica frouxa. O ponto elétrico, tá? Ele fica bonitinho. É só você treinar. Treinar esse sobe e desce para não ficar tão igual. Ó, aqui ela já vai entrar para lá. Já tô entrando para dentro da folha, ó, para ficar uma curvinha. Deu para entender? Este é o ponto da folhinha. Eu vou fazer a volta toda e depois, na parte de dentro, eu vou usar a linha na parte escura e vou fazer o preenchimento dela, trazendo os pontos retos. Nas duas folhinhas. Essa ficou até menorzinha. É difícil de fazer a menorzinha, porque ela é muito pequenininha. Mas você, com muita calma, com muito cuidado, você vai conseguir fazer a folhinha do gerânio. Vamos agora na folha, porque a folha a florzinha é mais fácil. Vamos então à flor do gerânio. Gente, a flor do gerânio, ela é tão facinha. Olha, você faz um pontinho margarida. Tá? Fecha esse pontinho margarida, ele não pode ficar solto. Essa é uma dica importante. Se você deixar ele aberto, ele vai soltar tudo, não vai dar certo. E também não puxa muito não, porque isso aqui tem que ficar aberto, ó. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar do lado de fora da flor de margarida e vou fazer... Olha lá, soltei o ponto, não pode. Acredita que com tanto lugar para voltar, eu voltei no mesmo lugar? Ó, travei o ponto margarida e volto do lado de cá, ó. Agora ele tá preso, tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um caseadinho nele. Ah, mas Rose, não era muito mais fácil fazer um caseadinho do que ficar fazendo flor de margarida para depois casear? Acontece que quando a gente começa a trabalhar assim, esta flor vira a coisinha mais linda do mundo. Olha, vocês estão vendo que eu não estou colocando força? Quando chega aqui eu já paro, que tem que deixar essa linha ficar bem fofinha. Esse é o ponto do gerânio. O tempo todo eu vou trabalhar nisso aqui. Posso ir para o avesso, para segurar isso e começar a fazer do outro lado. Aqui, amigas, eu estou fazendo num tamanho tão minúsculo, ó, sempre começo do lado de fora, soltar o tecido e com as costas da agulha eu faço a laçada e vou fazendo ponto
até ele formar essas florezinhas. Porque ele fica engraçadinho, ele fica fofinho. Já imaginou fazer um ponto caseado num tamanho desse? Não tem condição. Então teria que ser esse ponto mesmo, sabe? Que a gente faz o ponto margarida e vem caseando dessa forma. Ó, aqui é que você conduz. Fica bonitinho você deixar um ladinho maior, outro ladinho mais fofo. Porque ele fica mais dobradinho, mais frufruzinho, gostoso. Aqui, por exemplo, tenho que fechar ele, ó. Tem que vir pro lado de cá. Aí, olha que belezinha que ficou, ó. Ele fica fofinho. Essa é uma florzinha e eu vou fazer todas elas da mesma forma. Então, vamos fazer pro lado de cá, que é mais fácil do que vir pro lado de cá. Novamente, ó. Um ponto margarida. Tem uma coisa aqui que tá me segurando demais. Deixa eu segurar ela pra cá, que daí eu fico mais livre. Eu venho com ponto margarida, ó. Seguro o ponto margarida. E vou trabalhando de fora, fazendo laçada e fazendo isso. Vocês têm que entender bem esse ponto, gente, porque a próxima flor, a flor de íris, é esse ponto também que a gente vai usar. Três fios, tá? Não esqueci de falar para vocês. Que linha? Vou deixar lá no site a cor da linha, Variation. Que número que ela é, Ana? Aqui, ó. 41,90. Ai, Rose, eu não tô achando essas linhas. Escreve para a Alessandra que eu coloquei o telefone dela. Escreve não, ligam para a Alessandra que ela tem muito dessas linhas lá. Ela tá vendendo as linhas da DMC. E ela vai mandar para você na sua casa. Aprendam a trabalhar com a linha Variation. A linha Variation tem cores lindas. E sempre eu quis usar esses tons. Então agora chegou a hora. Quando chega aqui, ó, eu posso passar para o lado de cá. Posso perfeitamente. Ó. Eu faço isso na mão com o pé atrás. Mas aqui, com a câmera, com esse jeito pequenininho de fazer, demora um pouquinho mais, né? Ó. Tá vendo como ela tá ficando muito bonitinha? Uma rosinha, a outra já veio com um tom meio alaranjado. É isso que faz a linha certa com o ponto certo. Pronto, ó, mais uma florzinha de gerânio, bem delicadinha. E aqui você vai fazer muitas florezinhas dessa, para ficar assim, ó. Tá vendo? E no meio você vai pôr um nó francês de 728, no meio delas. Faz a mudança das cores, num minutinho você faz. O pontinho aqui do botãozinho, vocês já sabem, é 3, 4 pontinhos retos no mesmo lugar. A flor do lado de cá é a mesma coisa. Ok? Nosso gerânio está dado. Dúvidas, vocês entram no site, façam o ponto elétrico, que lá vocês vão fazer com perfeição. Amigas, esta é a última florzinha da nossa imersão em flores. É a flor de íris. Eu escolhi essa linha aqui, ó, que é a Variation 4129, porque ela tem uma variedade de cores lindas, tem verde, tem dourado, eu achei ela linda. E a flor de íris eu vou usar o mesmo ponto do gerânio.
Ele é muito fácil e ele proporciona que a gente dê essas coisas tortinhas aqui, entendeu? Ela não é uma coisa assim muito certinha. A parte de cima da flor de íris, sim, aqui eu usei o caseado solto, porque aqui ele não precisa entortar. Então eu achei que ficou boa esse ponto da flor do gerânio, porque ele dá essas torturas aqui, ó. No meio eu coloquei o rococó. Então o que eu vou fazer para vocês? Só dar alguns detalhes que eu coloquei, mas eu acho que vai ser bem fácil de fazer a última flor. Olha, a entrada todo mundo já sabe que entra com ponto haste, eu não preciso mais explicar. Nós estamos no modo fast de aulas, então eu não preciso mais estar explicando detalhes. Eu acho que vocês gostaram desse jeito da aula, né? Porque está tendo bastante visualização. Porque às vezes a gente quer aprender um pontinho, mas a gente já sabe o ponto haste, não quer ficar vendo fazer. Então eu acho que esse jeito de dar bastante aulas rápidas, vocês gostaram pelo que eu vi. Olha, o que eu estou ensinando aqui? Ponto haste você já sabe que é reto. Aqui vem uma folha mais cheia, mas eu quero chegar aqui, ó. Aqui, na ponta, eu chego fazendo isto, ó. Quando ela chega aqui, nessa bifurcação, eu já faço isso e já venho para cá, ó. Faço aqui e já vou para lá. Entendeu? Por quê? Porque depois eu vou vir aqui no meio com os pontinhos amarelos que ela gosta de fazer o botãozinho no meio desse verdinho. Aqui também, olha. Olha como é fácil a gente já fazer ele aqui, quando você está subindo com a linha. É só esse o detalhe, o resto todo mundo já sabe. Ok? Vamos para, então, agora a flor de íris. Flor de íris. Lembra que eu falei que ia fazer o mesmo ponto do gerânio? Pois nós vamos fazer o mesmo ponto do gerânio. Começa como? Opa! Começa com o ponto margarida. É o margaridão, ó. Dá uma puxadinha para ele ficar bem firme. E aqui, ó, um detalhe importante. Eu vou segurar 2 vezes. Porque esse meu tecido aqui, ele tem a trama muito larga. E eu tenho medo de eu ficar puxando essas pernas e ele soltar. Agora, eu já posso começar a fazer. Como? Lembram? Isso aqui, ó. Esta é a flor, a folha de uma das pétalas da flor de íris. Agora, cá para nós. Esta linha, esse dourado, esse tom esverdeado entrando. Fala sério, gente, é linha variation. Você não precisa fazer quase nada, aqui já sai a beleza dela inteirinha. E agora, quando você não quiser que ela fique assim meio desdentada, você dá uma apertadinha, ó. E vai acertando para essa toalhinha não ficar te deixando na mão. Ela não pode ficar torcida, senão você vai apanhar dela. Quando você volta aqui, ó, você dá uma puxadinha que ela te obedece, ó. Eu vou fazer 2 pétalas desta mesma forma. Não deixa ela fazer muita volta não, porque eu quero que ela fique assim, bonitinha. Eu vou fazer esta pétala e essa, da mesma forma. Essa de cima, nós vamos fazer caseadinha. Opa, a linha é pra cima, hein, amiga? Senão você não faz a laçada.
Vou fazer até aqui, que você já sabe fazer o resto. Vamos fazer agora, então, o ponto caseado, que é a cabecinha da flor. A gente pode até, amigas, colocar mais uma agulha, para ficar uma coisinha assim mais interessante. Vamos lá. Ponto caseado é isso, ó. Você faz a argolinha com o dedo, vira, ó. Faz a argolinha com o dedo aqui, vira e puxa de lá para cá. Desse ponto a gente já usou nessas flores da imersão várias vezes. Você está chegando aqui pela primeira vez? Procura uma flor que tenha... Olha, aqui nós não podemos deixar esse ponto desse jeito, porque ele entrou no meio, ó. Tá vendo? Não pode. Ele entrou no meio da linha, ele vai travar. Desmancha e vamos de novo. Eu não contei, mas você veja mais ou menos a quantidade que dá para fazer esta volta aqui, ó. São 2 agulhas. Eu não sei o tamanho da sua agulha. Empurra a agulha que tá com a linha e tira a outra. Segura aqui e puxa a agulha. É como se fosse um rococó. Agora você deita e vem trazendo aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo como ela fica bonitinha? O que eu vou fazer? Mais uma aqui e aqui atrás, numa distância maior, outra ponto caseado. E como a linha é mescla, essa parte de fora vai ficar em outro tom, tá? O que é que vai ter? Vamos ter isso aqui, ó. Tá vendo? Ela é esverdeada, ela vai formando isso. Ela tá larguinha assim porque foram usadas 2 agulhas. Aí eu venho com a linha 728 e faço nozinho francês no miolinho dela. E faço ponto rococó, 1, 2, 3. Aqui tem outra folhinha, também que você tem que fazer antes dessa, para ficar 3 pétalas embaixo e uma lá em cima. Este é nossa flor de íris. E assim nós terminamos a nossa série Imersão em Flores com o casaquinho, que você pode usar no seu casaquinho, na sua blusinha, pode colocar 3 florezinhas numa roupa, o resto em outra. Então nós demos uma variedade e um número de flores para você ter a sua escolha. Se você gostou, amiga, compartilha, curte, para a gente continuar crescendo juntas na Pet Aula. Um grande abraço, com todo carinho.